Hoje nós estamos dando início à quinta lição a respeito de maturidade cristã. É um tema meio que complicado, porque ela abrange alguns tipos de relacionamentos, por exemplo, entre marido e mulher, sobre a questão da autoridade em sua casa, no seu lar. O tema hoje é o discípulo e sua família. E nós queremos, nesta manhã, atingir, no final desse estudo, que você consiga definir o conceito da família cristã com suas palavras, identificar os deveres e privilégios do pai, da mãe e dos filhos, decidir observar os princípios bíblicos como pai, como mãe ou filho, e praticar o perdão no relacionamento diário do lar. Eu sei que hoje está muito complicado porque o mundo quer impor uma nova visão de família, mas como cristão verdadeiro, como aqueles que seguem então a palavra de Deus, não podemos permitir que mudem a palavra de Deus. Olá, tudo bem? Meu nome é Natan, sou pastor da amada e querida Igreja Batista Esperança, uma igreja viva, saudável e eficaz. Vivemos como uma família, aproveitamos o melhor de Deus e aprendemos que juntos somos melhores. Como falei, o tema de hoje é o discípulo e sua família. Vamos ler nossas Bíblias no livro de Salmo 127, do versículo 1 ao versículo 5. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil é que se levante de madrugada e vão repousar tarde, comendo o pão de dores, pois assim Deus dá aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor e fruto do ventre o seu galardão. Como setas na mão do valente, assim são os filhos tidos na juventude. Bem-aventurado o homem que enche dele o seu... Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando falar com os seus adversários à porta. Deus criou a família como a primeira instituição para dar estrutura à humanidade como uma sociedade. Fomos primeiramente criados por Deus para ter comunhão com Ele e para glorificá-lo, mas Deus também nos criou para sermos criaturas sociais. Gênesis 2:18 diz: não é bom que o homem esteja só. O homem depende um do outro. A família é a base de todos os relacionamentos para o ser humano. Nela aprendemos a interação pessoal, formulamos as ideias sobre os limites, até onde podemos ou devemos ir, o que é aceitável e o que não é. Aprendemos a cultura, a língua, os costumes, os padrões sociais, enfim, tudo que é necessário para viver, sobreviver, agir e reagir, aprendemos na estrutura da família. Deus tem um cuidado todo especial pela família. Ela não ficou de fora quando planejou a nossa salvação. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim, Deus estabeleceu padrão para a família de tal maneira que, como a família de Abraão, ela seja uma bênção para as outras famílias. E já que Deus tem planos para a família e deseja dirigi-la, aqueles que ainda não constituíram uma família devem buscar profundamente a orientação de Deus na escolha de um cônjuge que seja também um fiel discípulo de Jesus.
Hoje em dia, muitos falam, mostrando que não acreditam no padrão de Deus. O mundo aprova o divórcio, a relação sexuais antes do casamento, em relações com amantes e prostitutas, homossexuais, dando total liberdade ao homem. Mas para a família ser forte, tem de viver sob direção de Deus. Temos que lembrar que quem nos criou sabe melhor como guiar nossas vidas. Dentro do propósito divino, o relacionamento familiar reveste os participantes desse relacionamento das maiores responsabilidades. Vejamos, pois, algumas dessas responsabilidades. Responsabilidade no relacionamento conjugal. O discípulo casado tem um papel importante diante de Deus como seu instrumento para conduzir a família ao ideal estabelecido por Deus. Primeiro, responsabilidade como marido. O liderar espiritualmente a família. O quadro que vemos no Antigo Testamento é que o homem é o protetor e provedor e o líder da família. Como no Antigo Testamento, o rei de Israel era não somente o líder político, mas também o líder espiritual. O homem, marido e pai, deve ser o líder na área espiritual da família. Podemos perceber isso claramente na vida de Josué. Ele era o líder de Israel. A nação finalmente entrou na terra prometida sob a liderança de Josué. Era necessário que a nação dedicasse a sua vida novamente a Deus para segui-lo. Josué tomou uma decisão correta e firme em Josué 24:15. Temos estas palavras de exortação: e se vos parece mal servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez o mundo tenha oferecido e esteja trazendo para todos nós várias sugestões de como devemos agir, de reagir, e que esta história de seguir ao Senhor, essa história de servir ao Senhor, é uma coisa arcaica, é uma coisa ultrapassada, mas sabe, eu não conheço nenhuma família, eu não conheço nenhum ser vivente que decidiu obedecer à palavra de Deus, obedecer a Deus, que não tenha sido bem sucedido. Lembra da lição anterior que uma das coisas que quando você está dentro da vontade de Deus é a paz, o êxito? Assim também é para a nossa vida hoje. Não podemos abrir mão desse relacionamento entre família e Deus. Precisamos entender qual o papel do marido, da mulher, do filho no seu lar. O plano de Deus para a família cristã é que o pai lidere a família toda a segui-lo em tudo. Ser exemplo. É também responsabilidade do marido ser a cabeça da família, como Cristo é a cabeça da igreja, dando sabedoria para vivendo a vida exemplar diante da sua esposa e dos seus filhos. O marido tem a mesma responsabilidade perante a sua família, ensinando a ser uma família que busque como uma unidade e como indivíduos a Deus e as coisas de Deus em primeiro lugar. Uma outra coisa, amar a esposa. Para ser marido cristão é necessário amar sem restrições, sem medida, como Cristo amou a igreja. O amor do marido cristão vem não somente dele mesmo, de maneira como todo ser humano, mas muito mais por causa do fato de que ele tem uma nova base para o relacionamento com a esposa. Ele pode e deve agir agora baseando-se no fato de que o propósito de sua vida é glorificar seu Deus, vivendo para crescer diariamente no seu relacionamento com Cristo Jesus
aprendendo a andar como Jesus andou. Ele agora pensa mais no bem da sua esposa e de sua família do que nele mesmo. O marido cristão deve amar dando tudo de si mesmo para o bem da sua esposa. O amor de Cristo não foi uma coisa só falada, mas uma coisa vivida, mostrando o amor real. Os versículos 25 e 27 de Efésios 5 mostram a relação de um homem, do homem entregar a sua própria vida por sua mulher para que ela possa ser melhor. Esses versículos mostram a razão pela qual Jesus se entregou pela igreja, para que ela pudesse ser santificada, purificada e gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem irrepreensível. Essa é a tarefa do marido cristão em relação à sua esposa. Na prática, na vida dia após dia, quando o marido trata a sua esposa com amor, com respeito e com carinho, ele mesmo está ganhando, porque a sua esposa que se sente amada e respeitada dará o seu melhor ao marido. Compreendeu isso aí, maridão? Responsabilidades como esposa. Ser submissa ao marido. Que coisa confusa isso, hein? Mas antes de virar a cara em relação a esse título, eu gostaria muito que você prestasse atenção nesses versículos que serão lidos em Efésios 5, de 23 a 28. Esse texto aqui sugere que a obediência que a esposa apresenta a seu marido deve considerar-se como obediência a Cristo, ao qual ela pode fazer o seu marido estar obedecendo ao Senhor, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Refere-se, no caso aqui, ao Senhor sendo o Salvador dos crentes, daqueles que creem, que compõem a igreja. Enquanto o marido não pode ser o salvador da esposa em termos de redenção, ele pode ser o protetor e ajudador. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, a cabeça, assim também a mulher seja em tudo sujeita aos seus maridos. No caso aqui, pressupõe-se que o marido tem a mesma conduta que a de Cristo. Estão compreendendo, maridos? De sorte que, assim que a igreja está sujeita a Cristo, a cabeça, assim também a mulher sejam em tudo sujeita a seus maridos. Pressupõe que o marido tenha também a mesma conduta de Cristo, como já falei. Vós, maridos, amai vossas mulheres com amor como de Deus, marido. Como também Cristo amou a igreja. Olha só, esse texto está dizendo assim, apresenta o qualificador. Se o marido se comporta como corresponde para a sua esposa, ele não terá problema em submeter-se a ele como é seu dever. E continua o texto, e a si mesmo se entregou por ela. Então isso quer dizer o seguinte, manifesta grande sacrifício que caracteriza esse tipo de amor de Deus. A resposta aos problemas matrimoniais não está em assistir ao seminário sobre este tema, mas sim que o marido e a esposa ponham sua fé e confiança totalmente em Cristo e que Ele fez na cruz para eles. Em outras palavras, a cruz sozinha refere-se como resposta que Jesus fez ali, para a santificar, purificando-a. Olha só, o conceito de apresentação final da igreja em santidade perfeita no grande dia vindouro, com lavagem de águas pela palavra. Em realidade quer dizer que a palavra limpa e purifica como a água, para apresentar a si mesmo. Esse texto é muito interessante, eu estou lendo e fazendo um comentário para vocês que vocês entendam
o sentido real dessa submissão e deste amor. Para se apresentar a si mesmo, quer dizer, é Cristo mesmo quem apresenta a igreja, ele apresenta a si mesmo, isto a igreja é gloriosa, feito possível pela cruz, sim, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, o que a cruz só pode fazer, mas santa e irrepreensível é a nossa posição em Cristo, feito possível pela cruz. E terminando assim o versículo 28, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como os seus próprios corpos, proclamada desta maneira, porque eles são uma só carne, como o diria Paulo no versículo 31. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, a união sagrada do matrimônio. Então, você, mulher, quando vai agora escutar sobre esse tema, sobre a responsabilidade como esposa, entenda tudo isso que foi lido. Se você quiser, repete aí o que foi lido e as explicações de cada versículo e entenda o que vai ser esta questão da submissão da mulher e este amor do marido. Em Efésios 5, 23 e 28, também vemos que uma das responsabilidades da mulher na família é de submeter-se ao seu marido. Na família cristã, isso não traz perigo ou temor e não é contra os direitos de ninguém. O mundo pode discutir posição e o relacionamento entre homens e mulheres, entre mulheres e maridos e esposas, mas o padrão de Deus é o melhor. Deus nos criou e precisamos agradar-lhe de modo como nascemos. A diferença entre sexos é real e natural, não somente na área física, mas em outras áreas, como nas áreas das emoções. O marido deve complementar com o que ele traz ao casamento que a sua esposa tem para dar nesse relacionamento. Não há razão para haver conflito sobre quem é superior e quem é inferior. Cada um deve dar o que tem, e assim os dois vão tornar-se um, não somente uma só carne, mas um só em tudo. O que falta no outro, o outro fornecerá. O marido tem a responsabilidade perante Deus de amar e liderar a sua esposa. E da mesma maneira a esposa tem a responsabilidade diante de Deus de ser submissa ao marido. Mas lembre o que eu falei sobre a submissão e quem tem que ser o marido. A esposa cristã se submete ao seu marido primeiramente para obedecer segundo a orientação de Deus. E isso faz com que cada um, fazendo a sua parte, a harmonia e o crescimento da família cristã estejam sendo desenvolvidas segundo a vontade de Deus. Lembre-se de que nós não crescemos e amadurecemos sozinhos na vida cristã, mas num processo conjunto com outros princípios, principalmente em nossa própria família. A mulher também precisa ser exemplo. O exposto exemplo da mãe para os seus filhos é muito importante. Submetendo-se a seu marido, mostra como o filho deve submeter-se às suas vidas a Deus. Obedecer a Deus é sempre o caminho certo. A mãe tem a oportunidade de mostrar e ensinar o amor verdadeiro em cada ação. Cada preparação para o bem da sua família e cada cuidado estão mostrando o que Deus quer. O amor demonstrado é mais fácil de seguir e de que um amor falado. Amar o marido, essa é uma outra questão relacionada à mulher. Temos um grande exemplo do amor demonstrado por uma esposa em Provérbios 31, 10 a 31. Leia esse texto agora, por favor. É muito grande, então não vou ler aqui. A descrição que temos neste versículo é de uma mulher exemplar, de uma mulher tentando ser o que Deus quer que todos sejam. Essa mulher é boa, capaz de viver uma vida exemplar perante a sua família e a comunidade. Se você olhar o verso 10,
dá a ideia de que ela tem a força e o valor de sua vida para viver aquele tipo de existência. Ela vive para dar ajuda ao seu marido e vive assim tão bem que ele tem a confiança absoluta nela, como diz o versículo 11. Ela faz bem para ele, não mal. A sua ajuda é tanta que o seu marido chama de abençoada e a elogia. O verso 27 e 28. Tudo que ela faz dá apoio a ele, de modo que a reputação dele é sempre boa. Versículo 23. Ela é uma trabalhadora, querendo sempre suprir as necessidades da família, organizando tudo para facilitar e melhorar o seu trabalho. Essa mulher sabe não somente como trabalhar, mas é sábia nos negócios, ajudando, portanto, nas necessidades e outras coisas que ele quer dar à sua família. Com energia e estando muito atenta, ela cuida do seu lar. Ela também cuida dos pobres e dos necessitados, confiante nas suas próprias habilidades e recursos. Ela não falta. Vale a pena escutar quando ela fala, porque ela fala com sabedoria, com gentileza. Acima de tudo, a sua vida é dedicada a Deus. É bem claro que se uma mulher viver assim, ela será elogiada. Uma esposa, mãe, vivendo uma vida segundo esse padrão, será uma pessoa honrada no lar e também na comunidade, mesmo que alguns critiquem. É assim que Deus quer que a mulher viva. É uma meta muito elevada e desafiadora, mas temos que lembrar o padrão deixado para os homens. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esta palavra não é para ficarmos desanimados, porque não alcançamos já o alvo, mas é para estarmos encorajados, porque em cada dia temos a oportunidade de crescer e melhorar, porque Deus está pronto para dar poder e sabedoria a nós em todas as nossas áreas. Agora vem a responsabilidade para o pai e mãe. Disciplinar o filho com amor. A disciplina deve ser consistente, sobretudo feita com amor para o desenvolvimento dos filhos segundo a Bíblia. E disciplina não é lidar com força ou ordens. Os filhos são pessoas e assim devem ser guiadas, ensinadas e treinadas para serem homens bons, mulheres boas, aptos a viverem nas sociedades e viverem servindo a Deus. Servir exemplo para os filhos. O pai deve buscar a ajuda de Deus em tudo para ter a possibilidade de agir e reagir segundo a vontade de Deus. Se ele agir mostrando amor em uma vida correta, os filhos seguirão o seu exemplo. Se o pai ensinar a praticar os princípios bíblicos, os filhos vão segui-lo. Prestar orientação espiritual aos filhos. É dever do discípulo de Cristo orientar e treinar os filhos para amarem seguindo ao Senhor. A responsabilidade dos pais não se limite apenas a providenciar um lugar para a família morar, dar comida, roupa e atender às demais necessidades físicas. Mas o papel do pai cristão é ter uma vida completamente consagrada a Deus, vivendo honestamente e abertamente perante o mundo. Segundo o Deuteronômio 6,19, desde a primeira atividade da manhã até a última preparação antes de deitar-se, dentro e fora de casa, é sempre tempo certo para ensinar, treinar os filhos para seguirem a Deus. É importante que os pais vivam a cada momento vidas honestas, de amor e controladas por Deus. Isto perante os seus filhos. Agora, responsabilidade como os filhos, vamos lá? Diante dos pais, obediente, respeito e honra
A posição dos filhos numa família é seguir o padrão estabelecido pelos pais. Efésios 6, 1 e 2 diz assim: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Os relacionamentos entre pessoas da família são reflexo do relacionamento de cada um com Deus. Uma pessoa verdadeiramente cristã é aquela que aprende as coisas de Deus, colocando-se em prática na sua própria vida. Se o discípulo não conseguir colocar em prática a vida cristã na realidade da família, também não conseguirá praticá-la em nenhum outro lugar. Preste bem atenção nisso. O versículo 1 fala que os filhos devem obediência aos pais. Essa obediência implica também em considerar a disciplina dos pais, seguir o padrão cristão e para viver em relação com outros fora da família. Deus nos deu a família como campo de experiência. Sempre temos que seguir as regras de Deus e das sociedades. Entretanto, a obediência aos pais é um treinamento para isso. De fato, essa obediência aos pais é muito mais do que treinamento para viver na sociedade. É respeito e honra devido àquele que dedicam as suas vidas para suprir as necessidades da vida dos seus filhos. O versículo 1 diz: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Diante de Deus, viver em santidade não é regras ou obrigações diferentes para os pais e filhos crentes. Todos precisam estar vivendo conformados à imagem de Cristo. Os filhos que são discípulos de Cristo têm que viver vidas puras, santas diante de Deus, porque acima de tudo são filhos de Deus. Normalmente, o discípulo que se propõe viver uma vida em santidade depara-se com muitas tentações. Na verdade, as tentações são difíceis de resistir e raramente sem o poder do Espírito Santo habitando em nos tornar impossível a vitória. Em 1 Coríntios 10, 13, encontramos a promessa de Deus de nos ajudar, mas precisamos fazer a nossa parte. Deus precisa hoje de filhos prontos e capazes de viver segundo a sua vontade, discípulos conformados à imagem de Cristo. Conclusão. Infelizmente, nem todos têm marido ou esposas, pais e filhos crentes. Para alguns, a dificuldade de viver uma vida cristã na família são maiores. Há uma única decisão correta para esse está em ser sempre fiel a Deus na própria vida, aprendendo colocando em prática cada dia a verdade através do estudo da Bíblia em sua vida devocional a sós com Deus. A melhor maneira de testemunhar perante a família é viver a vida cristã em vez de falar dela. O que nós fazemos fala mais alto do que falamos. Deus conhece os nossos problemas. Ele não promete tirar de nós problemas, mas promete nos dar poder e sabedoria àqueles que os pedem para que possam viver e crescer através das dificuldades. E sempre quando nós terminamos os nossos estudos, eu oriento que vocês façam o projeto concreto de vida e vai nos trazer muitas coisas interessantes. E eu quero concluir da seguinte forma, e me permitam mais uma vez usar um exemplo que eu conheço, porque como eu já disse para os meus adolescentes domingo, na minha família, como pai e mãe, o meu maior exemplo são os meus pais.
e também os pais da minha esposa. Hoje nós temos uma família saudável porque nós prestamos atenção nos nossos pais, meu pai, minha mãe, Dager e Isabel, minha esposa, no pai Chagas e na mãe Alderina, porque eles sempre foram fiéis a Deus. Eles nunca falaram, vocês precisam seguir a Deus, e não seguiam a Deus. Eles sempre seguiram a Deus. Eles sempre nos mostraram o amor pelo próximo. Então, eles nos fizeram querer seguir este mesmo Deus. Eu sempre vi na minha mãe a submissão a meu pai, mas eu nunca vi meu pai fazer da minha mãe de capacho. Eu sempre vi meu pai tratar ela com honra. Eu sempre vi meu pai tratar minha mãe com amor, com respeito, com responsabilidade, com cuidado. E eu sempre vi minha mãe tratar meu pai com total respeito, total dignidade, total cuidado. Eu sempre vi meu sogro tratar a minha sogra com total respeito, com amor, e sempre vi minha sogra tratar meu sogro com respeito e com dignidade. Eu sempre escutei dos meus pais o respeito que ele tinha pelos seus pais. E por isso eu sempre respeitei os meus pais, por isso sempre minha esposa respeitou os seus pais, e por isso minha filha respeita a mim e a minha esposa. Sabe, filhos, o mundo oferece centenas e centenas de questões para que você possa fugir da presença de Deus. Eu sei que como é difícil, você não acha porque eu tenho esse cabelo branquinho, já algumas rugas. Não fui jovem? Eu fui jovem sim. Eu fui jovem sim. E sei das dificuldades. Como já falei, desde os meus 8 anos de idade eu estou na igreja. Então, talvez as minhas dificuldades não sejam daquelas que já viveram uma parte da sua vida, experimentaram coisas que o mundo oferece. Mas eu também era tentado porque eu tinha amigos fora da igreja. Sabe, o mundo diz que isso não é problema. A Bíblia é um livro arcaico. Outro dia, escutei um profano, um inútil, um que desfavorece a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia deve ser relida, refeita e atualizada. Homem ridículo, que não conhece a Deus, que não se submete a Ele, e muito menos a sua vontade. Vai ler a Bíblia e se converter, homem. Não tire os jovens, não tire as famílias do caminho de Deus. Sabe, se você tem recebido palavras que vão de encontro à palavra de Deus, que vem tirando você da presença de Deus, repudie. Como diz lá, como nós lemos em 1 Coríntios, como eu falei para vocês, leiam 1 Coríntios, que você vê que o Senhor nos dá força quando buscamos e vamos resistir à tentação. Eu espero em Jesus Cristo que esse estudo traga uma certa clareza para a sua mente de como a família instituída por Deus, não aquela família que está sendo inventada hoje pelos homens. Não creia nisso. Creia na família de Deus, instituída por Deus, homem e mulher. Assim Deus formou. E não é bom que o homem viva só. Olha, não é bom que o homem viva só. E Ele criou para um homem e uma mulher. Bem, gente, vamos orar. Amanhã temos culto de oração, não falte. Temos crescido, nossa escola dominical foi muito linda domingo agora. Nosso culto, a nossa celebração à noite ainda foi mais bonita ainda, com a igreja bem cheinha. Estamos recuperando o fôlego e nós vamos atingir a nossa meta, quem sabe ainda esse ano. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. O Deus nos orienta. Faz de nós, ó Deus, servos fiéis, aqueles que buscam, ó Deus, a Tua palavra, maridos que amem sua esposa, mulheres que cumpram o seu papel como esposa, filhos que sejam obedientes e servos do Deus vivo, tanto pai como filho e como os filhos. Que possamos nos submeter à Tua palavra
Dá-nos um dia de paz, de tranquilidade. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, se você ainda não curtiu esse vídeo, um vídeo longo, vá lá e curte. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. É muito importante para o nosso ministério que você esteja inscrito nesse canal. Compartilhe o vídeo. E se você ainda não ativou a campainha, ative, tá bom? Até amanhã no Pool de Oração, tá bom? E quinta-feira nós teremos o tema sobre... É um tema também muito interessante, o discípulo e a mordomia. Que Deus nos abençoe. Tchau.